Queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista aqui com os senhores, gravando mais um tutorial para o nosso canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa esse like, ative esse sininho para estar recebendo sempre excelentes tutoriais. Amém, irmãos? Hoje nós iremos tratar da lição de número 5, lembrando que a gente está na lição baseada no livro de Esdras e no livro de Neemias, do terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempos de crise. Hoje nós iremos tratar da lição de número 5. No domingo passado, nós tratamos da lição de número 4 e nesse domingo agora nós trataremos também da lição de número 5, que é uma continuação da lição de número 4. A lição de número 6, que é a reconstrução do muro ali, começando por Neemias, é uma continuação dessa lição. Amém, irmãos? Essa lição ela vai tratar de assuntos através de dois profetas, Ageu e Zacarias, na retomada da construção do templo, após a construção do templo ser encerrada, parada, né, a atividade ali, conforme a gente viu na lição de número 4. Amém? Vamos começar aqui com o texto áureo que se encontra em Ageu 2, 10 e 18. Diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu 2, 10 e 18. A verdade prática dessa lição, ela diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Amém, irmãos? A leitura bíblica em classe se encontra em 3 livros. A gente vai começar aqui com Esdras, no capítulo 5, do 1 e o 2. Diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filhos de Ido, profeta. Olha que está apresentando os dois lá em Esdras, os dois como profeta. Profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus Israel lhes profetizaram. Eles profetizaram para quem, irmãos? Aos judeus. Amém? Vamos guardar esses pontos chaves para a gente entender todo o contexto da lição. O verso 2 diz: então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Eles retomaram a edificação após 15 anos de ter parado, conforme a gente viu na lição 4, né? Que está em Jerusalém, e com eles os profetas que os ajudavam. Além de ter profetizado, eles ficaram para ajudar na construção do templo. Em Ageu, capítulo 1, o verso 1 e o 12, que a gente vai fazer essa leitura agora, a gente vai encontrar, como é que eu posso dizer, alguns conectivos que a gente vai usar aqui para toda a base do texto que a gente vai ler aqui agora posteriormente, ok, irmãos? Vamos lá, Ageu 1 e 1, capítulo 1 e verso 1. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe do Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo, olha o 11, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo. 3 pessoas aqui eles profetizaram, irmão. Lá em cima, profetizaram aos judeus. Aqui, dentro do 12, no 1, profetizaram para Zorobabel, que foi príncipe de Judá, e a Josué, ou Jesua, que foi o sumo sacerdote. Bem como o povo. A voz de Deus se deu de seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Zacarias capítulo 4, o verso 6 diz assim: e respondeu e me falou dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo:
não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação. Graça, graça a ela. Verso 8. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo. Verso 9. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor Deus dos Exércitos me enviou a vós. Verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas... Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois, se essas se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, Amém, irmãos? Leitura bíblica em classe, feito em 3 livros, o livro de Esdra, livro de Ageu, o livro de Neemias. Irmãos, sempre em todas as lições, o livro de Esdra, o livro de Neemias fazendo-se presente. Eu vou retomar mais uma vez a fala que eu já falei aqui para os irmãos. É muito importante a leitura desses 2 livros, tanto o livro de Ageu como o livro de Esdra, para a gente entender todo esse período de contexto dessa época. Hoje, nessa lição de número 5, a gente vê a introdução enfática de 2 profetas, tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias. Deus levantou todos os 2 para que fosse retomado após 15 anos, após uma interrupção da construção do templo, após 15 anos retomaram essa construção novamente, ok? Aí Deus levanta tanto Ageu como levanta também o profeta Zacarias. O objetivo geral da lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Amém, irmãos? A introdução dessa lição diz: nessa lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, conforme a gente falou, envia socorro através do ministério de 2 profetas, tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias. Vamos para o primeiro tópico, mas antes eu queria ler o ponto central da lição. O ponto central da lição diz: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Irmãos, eu vou repetir o ponto central da lição para a gente entender o contexto dessa lição. Os profetas que Deus levanta. Eu vou repetir novamente para os irmãos guardar. Os profetas que Deus levanta. Não é o homem que levanta, é Deus que levanta. São necessários para a sua obra. Amém? Esse é o ponto central da lição. O tópico 1 da lição diz assim: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. O subtópico 1 diz: Deus levantou 2 profetas. A gente já viu, eu já li um pouco do contexto aqui para os irmãos. Primeiro o profeta foi Ageu em 1, depois Zacarias, e todos os 2 vieram para profetizar tanto para Zorobabel quanto, tem até A, né? O B, aqui embaixo tem Jesua, e o C tem o povo. A profecia foi para os 3. Deus faz os profetas irem para Judá em Jerusalém, e quando eles chegaram de surpresa em Jerusalém, eles profetizam para os 2 líderes e também profetiza para o povo voltar à reconstrução do templo. Amém, irmãos? Eu só estou dando esse pulo para a gente entender todo o contexto, porque está de forma resumida. Os irmãos podem pausar, ler com muita atenção e carinho, ok? Todo esse contexto da lição que eu estou deixando aqui na lateral, na barra da lateral aqui para os irmãos. Que eu vou só pular aqui para a gente ganhar um pouco de tempo da lição. Eu estou fazendo aqui um resumo. O subtópico 2 diz: o resultado da mensagem do profeta. Quando eles entregaram a mensagem para Zorobabel, para o sumo sacerdote e para o povo, irmãos, o povo se manifestou de uma forma tão tremenda que eles voltaram a fazer a reconstrução do templo novamente. Assim, os 2 líderes criaram coragem, o povo também foi renovado, impactado pela palavra. Então Zorobabel, ele ordena que o povo voltasse a fazer essa reconstrução da casa de Deus, a edificar a casa de Deus, conforme Esdra, capítulo 5, verso 2. Os profetas de Deus também ficaram lá.
eles ficaram lá para ajudar na direção dos trabalhos. Eles não profetizaram e foram embora. Então, quando os inimigos eles vieram novamente, que eles atrapalharam na primeira construção, perguntar o que se havia dado para voltar a tornar a edificação, eles responderam que a ordem tinha sido dada do próprio rei Sírio. Nesse caso, foi dado pelo filho dele. E os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a construção daquele templo. E os inimigos não puderam impedir de nenhuma forma, agora não tinha mais nenhum argumento para que fosse impedido. E quando esse conhecimento chegou para o rei Dario, filho do rei Sírio, o que aconteceu? Agora ele reinava sobre todo o Império Persa. E o rei Dario mandou que os escrivãos verificassem os referidos editos de Ciro, se ele tinha realmente ordenado a construção do templo do Senhor. E quando ele viu que estava lá escrito, ele assim confirmou a permissão para a retomada da reconstrução do templo. O subtópico 3 diz: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão do templo. Irmãos, pela boca do profeta Zacarias, o Senhor falou a Zorobabel que pelas mãos dele ele começou a construir o templo e pelas mãos dele ele concluiria esse templo. E assim Deus honrou, porque o nosso Deus é o Deus que promete e é o Deus que cumpre. E assim acabou-se a construção da casa do Senhor, conforme Esdras, capítulo 6 e o versículo 15, e eles deram muitas graças, muitas grandes bênçãos e lógico, festejaram. O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado o resultado glorioso. Toda a honra e glória seja dada somente ao Senhor Jesus. A síntese do tópico dessa lição diz: os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retomar a reconstrução do templo. Por isso que é muito importante o ministério profético, né? Os dons espirituais nos dias atuais da igreja, que a gente vai ver nos próximos tópicos, para que o povo escute a voz de Deus e retome os seus trabalhos. Foi muito decisivo lá no Antigo Testamento. O subtópico 2 diz: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. A gente vai ver isso aqui sobre duas óticas, a ótica do Antigo Testamento e a ótica do Novo Testamento. Então, irmãos, a manifestação sobrenatural lá no Antigo Testamento. Deus usou Moisés, o grande profeta, né, para libertar o povo do Egito. Ele dá uma comparação aqui e ele dá mais outra comparação de Elias. Irmãos, a história de Elias é uma história tremenda, tanto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, como também o profeta Elias disse: por 3 anos e meio não vai chover, e Deus honrou a palavra do profeta. Então Deus operava por meio de profetas lá no Antigo Testamento. Deus usou esses grandes homens de Deus, escolhidos por Deus. Era Deus quem escolhia esses profetas para entregar suas mensagens como mediadores. Amém, irmãos? O subtópico 2, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo foi derramado, lá em Atos, capítulo de número 2, os dons espirituais, irmãos, eles começaram a entrar em ação. Amém? Aí a Bíblia nos informa, o texto da lição também traz para a gente essa contextualização, que eles passaram a ser a própria preparação divina para os ministérios. Aí os apóstolos eram revestidos com esses dons, meio divino para a conservação de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o Evangelho de Timóteo dizendo o seguinte, que era o Timóteo lá representante da segunda geração naquela época. Uma mensagem de exortação, Paulo escreve para Timóteo e diz: não despreze o dom que há em ti, Timóteo. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 4 e 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever também para Timóteo, dizendo: desperta o dom de Deus que existe em ti. Lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e verso 6. Paulo também recomenda procurar com zelo os melhores dons. Isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 31.
E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Esse aqui é uma recomendação de Paulo, 1 Coríntios capítulo 14 e verso de número 1. A síntese desse subtópico diz: o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Eu vou fazer um resumo desse tópico 1. No Antigo Testamento, Deus ele levantava um profeta para ser o seu intermediador. No Novo Testamento, irmãos, o nosso intermediador hoje, o único intermediador é o Senhor Jesus. A gente vai ver já já no tópico de número 3. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Só que quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, nós fomos agraciados com os dons espirituais. E Paulo, ele dá umas exortações à igreja de Coríntios, e ele disse para a igreja de Coríntios: igreja, procurai os melhores dons. Aí Paulo diz, principalmente o dom de profetizar, porque são dons que são necessários para a edificação da igreja. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo de número 2 e 17, que quando o Espírito Santo descer, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Já era uma profecia do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo e que se faz necessário para os dias atuais, porque é uma promessa vinda na descida do Espírito Santo, o dom da profecia. O tópico de número 3 diz o ministério da profecia à luz da Bíblia. A gente vai entender, encaixar na nossa mente agora a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento agora. Vamos lá. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, Hebreus 5 e 4. O subtópico 1 diz assim: o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Na dispensação do Antigo Testamento, aí aqui eu vou resumir o contexto, naquela época o povo, até os anciões, eles consultavam os profetas. Aí aqui eles trazem alguns exemplos, irmãos. Ezequiel é consultado pelos anciões que vieram para ele, para que ele consultasse ao Senhor. Samuel, o profeta Samuel foi consultado acerca da jumenta ali as jumentas do pai de Saul, que havia sido perdida. Em 1 Reis, capítulo 14, 2 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente. E se ele levantaria ou não. E o profeta é consultado. Moisés transmite aos anciões o que Deus lhe havia falado. Então, naquela época, no Antigo Testamento, tanto os anciões tanto o povo consultava o profeta e até o profeta para consultar o que Deus tinha para falar para eles. Então, o profeta era um intermediador, espécie de intermediador ali entre Deus e os homens ali, entre o povo de Israel. Amém? Então vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Aí vamos para outro contexto, subtópico 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Olha como é que é diferente hoje. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar, 1 Coríntios 12, 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, conforme eu falei para os irmãos, Atos 2,17, que diz que os nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta, ok? Então, o termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Amém? Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebe de Deus uma preparação espiritual do espírito profético. Lemos lá em Atos capítulo 21, verso do 8 ao 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Agrapo. Atos capítulo 21 e verso 10.
Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo, transmitiam a resposta de Deus. A Bíblia diz: as leis e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16:16. No pacto, na nova aliança, temos Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. A gente vai ver isso em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando profeta. No Novo Testamento, não. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Efésios 2:18. Porque Jesus é o único que media entre Deus e os homens. Agora, eu e você temos acesso direto. Não é que nem no Antigo Testamento que o povo tem que consultar o profeta para saber o que Deus tinha que falar de determinado assunto ou não. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom da profecia procura usá-lo para responder e consultar a qualquer natureza, como casamento, viagem, compras de imóvel, enfim. Fica nesse caso falando sozinho, porque Deus disse: não mandeis os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Então é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive de profecia. Irmãos, é muito importante esse texto que eu acabei de ler aqui, certo? O que o contexto da lição está dizendo, que ter o dom de profecia não significa que eu vou consultar o profeta para ver se eu caso. Eu vou consultar o profeta para ver se eu vou comprar um imóvel. Eu vou consultar o profeta se eu vou fazer essa viagem. Irmão, essa consulta, você tem essa liberdade de fazer. Jesus, que está dentro de você e ao mesmo tempo no céu e dentro de você, faz a mediação entre você e Deus. Você hoje tem livre acesso à sala do trono, querido. Então você tem condição hoje suficiente de chegar no teu santo lugar, né? Como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, em segredo ora ao teu pai, e o teu pai que em secreto te ouvirá, certamente te responderá. Amém? A síntese do tópico 3 diz: os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Irmãos, dom de profecia é um dom, sim, que a igreja precisa. Mas hoje, lá no Antigo Testamento, a gente não vê na Bíblia o povo consultando o profeta para poder, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Você tem que consultar a Bíblia. A Bíblia é a profecia mais pura e genuína, que é a palavra de Deus. E é dever do obreiro ensinar a igreja acerca dos dons espirituais e principalmente o dom da profecia. Amém? Mais uma vez, fazendo uma síntese, no Antigo Testamento o povo consultava o profeta. No Novo, o Espírito Santo já distribui esse dom de profecia a toda a igreja. E o próprio Paulo exorta falando: procurai os melhores dons, entre eles o dom da profecia, o dom da palavra. Amém, irmãos? E eu quero agradecer a todos os queridos e amados irmãos por essa lição bíblica aqui da Escola Dominical. Se você ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever. Se você não deixou o seu like, também não esquece de deixar like. As Assembleias de Deus Alcançando Nações, irmãos, agradece os irmãos. E a lição de número 6 é uma lição complementar, que aqui a gente vai ler, a gente vai estudar sobre Neemias e reconstrói os muros. Até aqui a gente finaliza na construção do templo. Amém, irmãos? A gente vê até a lição número 5, a construção do templo. E com Neemias se inicia agora a reconstrução do muro. Ele reconstrói o muro. Amém? Construção do templo finalizada através de Zorobabel, quando Deus levanta os dois profetas Ageu e o profeta Zacarias. Que o Espírito Santo ilumine o coração dos amados irmãos, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. E até o próximo tutorial. E eu quero agradecer a cada um de vocês pela paciência e gratidão por você estar aqui. Muito obrigado e até o próximo tutorial.